Olá pessoal, tudo bem? Professor Robson de Geografia e hoje nós iremos falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É bom e sempre importante lembrar que a conquista de direitos ela conta com a participação e contou com a participação e luta das pessoas ao longo da história, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? Os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e sexuais são universais e indivisíveis. Antes de dar prosseguimento, é importante a gente lembrar a todos que direito, né, ele deve vir acompanhado sempre dos deveres e obrigações. É importante ressaltarmos que a conquista desses direitos ela custou muitas vezes o sangue, a luta de muitas pessoas, de gerações passadas. E se hoje nós temos, por exemplo, no Brasil, o direito de votar, a nossa liberdade de expressão, a gente tem que lembrar que a cada direito, para cada conquista, há uma responsabilidade, há uma obrigação, há um dever. Né? Se você tem um direito de ir para a escola, de se instruir, de conseguir se formar, isso se deve à luta de muitas pessoas ao longo da história do nosso país, que nem sempre, né, o ensino foi gratuito e foi universal, que alcançasse a todos. Então é importante que a gente valorize nesse direito. Né? Se a gente tem a liberdade de se expressar, de dar a nossa opinião em relação à política, em relação a uma série de assuntos. Por outro lado, nós temos a responsabilidade de não caluniar, de não criar fake news ou notícias falsas, né? Não caluniar outras pessoas. Então é muito importante nós sabermos os nossos direitos, mas sabermos também, para cada direito, há uma responsabilidade, há também uma obrigação e um dever de assegurarmos aí os direitos humanos. Mas professor, o que é o direito? Para que serve o direito? O direito ele nasce junto com a sociedade, onde está o homem, está o direito. E qual que é a finalidade? Regular a vida em sociedade, manter a ordem, para que não prevaleça a força. Imagina uma sociedade sem norma, né? Sem leis, sem direitos, sem obrigações. Então o que vai prevalecer ali, o que vai acabar prevalecendo, vai ser a lei do mais forte, não é verdade? Então muitas pessoas dão opiniões, falam sobre os direitos humanos, né, até criticam em relação a muitos itens em relação a esses direitos. Então é importante a gente conhecer, né, verificar profundamente do que se trata, o porquê que existe isso, o porquê que foi necessário criar direitos que protejam a pessoa, que protejam a vida, para que a gente possa levantar argumentos e ter a nossa opinião em relação a esse assunto. Então é importante você, aluno, ou você que está assistindo esse vídeo, que você anote, faça sua anotação aí, se organize. Então vamos lá, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma resposta aos horrores dos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, para evitar que isso se repita. O regime nazista de Adolf Hitler perseguiu judeus, homossexuais, ciganos, pessoas com deficiência física, negros e provocou o maior genocídio da história, conhecido como o Holocausto. Ou seja, colocou milhares de judeus em campos de concentração e através de gases aí provocou a morte de várias pessoas. Tá? E esse regime aí que perseguiu não só os judeus, como outras pessoas, né? Simplesmente questões políticas ou questões da supremacia racial, no qual Hitler e seus seguidores seguiram aí por vários anos aí durante o período da Segunda Guerra Mundial. Já a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que delineia os direitos humanos básicos, ou seja, né, é um norte, né, é um caminho
em relação aos direitos básicos que todo ser humano, toda pessoa na face da Terra tem que ter, né, tenha acesso a esses direitos. Foi adotado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948. A Segunda Guerra Mundial ocorreu em 1939 a 1945, ou seja, 3 anos após, foi necessário reunir as nações, né, as Nações Unidas, e compor aí, foi esboçada principalmente pelo canadense John Peters, contando também com a ajuda de várias pessoas de todo o mundo, para redigir aí um documento. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos trata-se de um documento, ele é um documento lá que possui os direitos básicos aí que todo ser humano precisa ter acesso a isso, tá? Ele foi criado em 1948, 3 anos no contexto da Segunda Guerra Mundial. É importante saber o período que ocorreu a criação, a declaração dos direitos humanos, para a gente compreender aí o contexto da criação, do motivo, né? Então, após aí a morte de mais de 30 milhões, aí calcula-se, números estimados de pessoas devido às guerras, né? Principalmente a Segunda Guerra Mundial, e ataques aí a pessoa simplesmente por ser negro ou possuir uma deficiência física, principalmente na Alemanha nazista, ou opinião política, liberdade de expressão. Então isso aí levou aí à morte de milhares de pessoas.